Uma boa noite a todos. 1º de julho de 2021. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos mais uma noite de oração, invocando a Santíssima Trindade. Tia Neuza está por aí? Não deu tempo de eu ver aqui. Acabou de chegar, Tia Neuza. Acabei de chamar a senhora. Pode já chegar ativando o microfone e a câmera da senhora e cantando, invocando a Santíssima Trindade para a gente, por favor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar ao Deus Trino de amor. Amém, Tia Neuza. Obrigado. Já teve até participação especial aí. Os cachorros resolveram cantar junto. Graças a Deus, todo mundo louvando ao nosso Deus hoje. Vamos iniciar este mês que certamente, se Deus quiser, será de muitas bênçãos para todos nós. Que Deus nos blinde de todas as nossas dificuldades, dos pecados, nos purifique as nossas almas, os nossos corações e coloque somente coisas boas em nossas vidas. Obrigado a você por sua presença, por rezar conosco. Juntos somos mais fortes em oração, porque, como já dizia São Tomás de Aquino, pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só talvez não se obtém. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado mais ainda a Deus e a Nossa Senhora, que são fontes diárias, inesgotáveis, de cuidado, amor e carinho com todos nós. E obrigado a tantos anjos que nos ajudam aqui neste grupo nosso de oração, cantando, falando, intercedendo, de todas as formas possíveis. Coloque aí no nosso chat o nome das pessoas pelas quais vocês gostariam que nós rezássemos por elas nessa noite de hoje. Se você tiver dificuldade em escrever no chat, se quiser ligar o seu microfone, ativar o seu microfone e pedir em voz alta, com o microfone ativado, fique à vontade. Vai ser muito bem ouvido. Então, Brenner, hoje, quinta-feira, nós vamos ter a nossa live de sempre, com a participação sempre muito especial do Dé. E vamos, como a gente já tinha combinado, a gente vai começar a refletir, aprender ainda mais sobre a missa, parte a parte. Ele já tinha deixado a sugestão aí para a gente, quem pudesse adquirir o livro do Padre Almerindo, de Lagoa da Prata, que é missa parte a parte, para a gente ir conhecendo, para a gente ir usando nas nossas reuniões. Eu não estou com o meu fisicamente aqui. Dizem que o meu já estaria a ser entregue lá na minha casa, né, tia Lívia? Muito obrigado. Dizem não. Está comigo para te entregar, viu? Ah, tá. Não é igual o livrinho não é igual o livrinho da Condé para entregar a tia Neuza, não, né? Não, né, não. O seu tá no carro, vou deixar lá amanhã, viu? Abre tia Neuza. Isso é intriga da oposição. Eu vou falar para a senhora. O doutor Felipe, ele está fazendo intriga. Depois vamos conversar, eu e a senhora, com ele. E vamos ensinar para ele como se deve tratar com respeito às pessoas. Ai, meu Deus do céu. Vai apanhar. Não fale isso, não. Vai, porque... com certeza, viu, tia Lília? Minha mãe sempre Pai falou. Né?
Minha mãe sempre falou que couro tratado é pior do que o próprio apanhar, que a gente fica naquele negócio doido para apanhar logo e passar. Mas, então, Brenner, coloque para a gente, por favor, a lista das nossas intenções de hoje. Felipe, eu gostaria de colocar na intenção, eu Sim. recebi domingo agora um convite para ser, eu e Denise, ser padrinho de casamento dos meus afilhados, da Raquel e Bruno. O casamento vai ser em Itaúna e estar lá. Estou intercedendo por eles a partir de agora. Odé, Oi. eu achei que você já tinha sido convidado para ser padrinho do casamento, mas é do Felipe e da Bruninha, meu amor. Mas isso aí é uma coisa que nós vamos conversar com ele. Eu vou preparar eles dois para o casamento. Tem que ter calma, tia Lília. Eu preciso de muito preparo para isso, hein? Vamos com calma. Não, dias de preparo, viu? Se esse grupo for convidado para esse casamento. Se Deus quiser. Então, Breno, inclua depois, por favor, Raquel e Bruno. E o cachorrinho da tia Neuza continua participando do nosso grupo. Tia Neuza. Participação especial. Sem problema, é verdade. Brenner, depois parece que teve... Deixa eu só olhar aqui no chat. A Ingrid agradecendo pelas orações pelo Walter Soares Sobrinho, eu não sei se ele já estava aí redigido, que hoje Deus o recolheu para estar ao lado dele. Nossos sentimentos, Ingrid. Que Deus abençoe e conforte seus... Ah, sim, obrigado. Abençoe e conforte o coração de todos os seus familiares e o receba de braços abertos. Então, hoje, nós vamos rezar pela vida de Abel e Marlene, Adeir Araújo, Alan, Alex Silva, só um parêntese aí, competência do Brenner para ressaltar, né? Alexandra Florencio e família, Alexandre Chagas, Alexandre Gomes, Hamilton Santiago, Ana Paula, Analice Gontijo, Anderlice Braga, Andréia, Anne Oliveira, Antônio Carlos Moreira, Antônio Inácio da Fonseca, Antônio Sobral, Beatriz Greco, Benedito Martins, Bruna Amaral, Bruno de Lima, Bruna Freire, Bruno Henrique, Bruno Nascimento. Eu quero fazer um agradecimento à parte aqui também, que um paciente, uma pessoa bem especial, o Antônio, fez um exame, estava bem sugestivo de doença ruim, graças a Deus veio muito bom o exame dele, graças a Deus. Beatriz Greco, Benedito Martins, eu já li, Bruno Nascimento... Vou ler de novo a letra B, que eu não sei se eu pulei, desculpa. Beatriz Greco, Benedito Martins, Bruna Amaral, Bruna de Lima, Bruna Freire, Bruno Henrique, Bruno Nascimento, Karina e família, Carla Vieira, Carlos Alberto Diniz, Carolina Oliveira, Cássia, Cátia Duarte, Cibele Eugênia, Cida de Pompeu, Cláudia Regina, Conceição Cabral, Cristiano de Moura, Daniel Otávio, Davi Vidal, Digiane, Donizete Nilma, Dulce Cabral, Dulce Nova Campos, Edson e Neuza, Elias Isaías, Elicidalva, Ellen Cristina, Helenice Vidal, Eliana Alves, Elione, Elton, Elza Diniz, Emerson Moraes, Edotides dos Reis, Everton e Paloma, família Borges, família Teixeira Campos, Fátima, Felipe Vidal, Fernanda, Flávio, Frederico, Gabriel Luiz, Giovanni, Geraldo de Andrade, Gilmar Farnese, Gilmar Souza, Gilson, Helena Lopes Carvalho, Hélida, Ellen Rezende, Iracema Gonçalves, Isabel Borges, Ivan José Lopes, Jaqueline Aparecida da Silveira, Jarbas Lafayette, João Antônio, João Vitor Araújo, Joel, José Antônio Borges, José Oliveira, José Teixeira, Jovina Pio, Júlia, Júlio de Oliveira, Júlio Lacerda, Kátia, Laís Amaral, Lavínia Vidal e Guilherme, Leda Maia, Lelis, Lenir e Mauro, Léo da Omega, Lilian Aparecida Assunção, Lincoln Borges, Lorena Amaral, Luana Amaral, Lucas Antônio Teodoro, Lucas Bernardes, Luciane Gomes, Luísa Guadalupe, Maísa Eurípides, Marcelo Lucas Cavalcante, Marcelene Rodrigues, Maria Consolação da Silva, Maria da Conceição Serapião, Maria do Carmo Soares, Maria Inego, Maria Ronaldo, Maria Flor, Maria José da Silva, Maria Ribeiro, Marlene Ribeiro, Marli Alves, Marlúcia Alves, Matheus José, Meire, Mercedes Oliveira, Miriam de Juiz de Fora, Mirinho, Mirlene de Paula, Mônica Cabral, Natália Aparecida Gonçalves, Nicolas Amaral, Nicole Amaral, Nilton de Viçosa, Odete Tavares, Otaviano, Paulo Coelho Dantas, Pedro Augusto e família, Raquel e Bruno,
Regina Chagas, Pedro Ricardo, Vitória e Josiane, Rogério e Família, Rogério Gonçalves, Sabrina Amaral Veloso, Sabrina Fonseca, Samira, Sandra da Luz Pacheco, Sara, Sebastiana, Célio, Silas, Simone Leite, Cineida Silva, Sônia Sueli Teixeira Guimarães, Soraya, Tânia de Paula Fernandes, Tatiane Gonçalves, Terezinha Fonseca, Wanda Fernandes, Vicente de Andrade, Vilmar, Vinícius e Aline Nunes, Virgínia Soares, Vitória Zupo, Viviane Castro, Vilma Maria da Silva, pelos profissionais de saúde, especialmente aqueles que lidam com os pacientes com Covid, pelas pessoas desempregadas ou com conflitos nos seus trabalhos, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, pelos viciados, por nossa Igreja Católica, pelos nossos sacerdotes, especialmente Padre Amerindo, Padre Cássio, Monsenhor Eustáquio, Padre Joel, Padre Paulo, Padre Rodrigo, Padre Marcelo, Padre Patrick, pelo seminarista Pedro, pelos acólitos Felipe e Gabriel, por todas as pessoas em tratamento de câncer, por todas as pessoas em tratamento de Covid, estejam elas em suas casas, nos hospitais, nos CTIs, aguardando por leitos, por seus familiares, pelos familiares que perderam seus entes queridos para o Covid, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem rezem por elas, pelas pessoas que rezam por nós, pelos falecidos e pelas almas no purgatório. Jussara pedindo orações pelas pessoas com Covid, Madrinha pedindo orações pelo tratamento de Helena, por sua família, por uma graça alcançada, pelo fim da Covid, por todos do nosso grupo de oração. Jussara pedindo pelas famílias enlutadas, rezando também por minha família. Obrigado, Jussara, por você e por toda a sua família também. Orações para o Emerson, da ilha. Rosilene pedindo orações por sua família. O Antônio que eu falei é seu tio, sim, Rosilene, graças a Deus. E vamos apresentar, então, a Deus os nossos pedidos particulares de oração, a bênção que a gente vem buscar nessa noite de hoje. Eu vim buscar uma bênção, a bênção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma bênção, eu sei que Ele vai me dar. Levante as mãos para o alto, receba este raio de luz, cante com o dono da bênção de Jesus, cante com muita alegria, o dono da bênção de Jesus. Amém. Vamos pedir perdão a Deus, então, pelos nossos pecados. Felipe, seu Senhora. pai está querendo falar um pouquinho, só um momento. Ô, Felipe, antes do Dé falar sobre a missa, eu tenho um artigozinho pequenininho sobre o valor da missa segundo Santo Agostinho, eu gostaria de ler, antes de ele falar, ok? Tá certo. É um artigo pequeno. Tranquilo. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmão, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjos santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor,
piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Amém. Tia Licinha, benção. Reza pra gente, por favor, a oração do Vinde Espírito Santo. Eu acho que eu não consigo, não. Vamos junto. Então, vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis e com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ótimo. Obrigado. Vamos, então, fazer a leitura da liturgia de hoje. A primeira leitura, que é maravilhosa, né, Dé? E o evangelho de hoje também. Primeira leitura, então, de hoje, do livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Brenner. Oi. Lê pra gente, por favor. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho, para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca, e os dois continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? E ele disse: Que queres, meu filho? E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. De onde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tomarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque me obedeceste? Abraão tornou para junto dos seus servos e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. E vamos fazer a leitura, então, agora do Evangelho de hoje, que eu acabei de convidar
a tia Fernanda para fazer a leitura. Benção, tia Fernanda. Fique à vontade, por favor. Deus te abençoe. Boa noite, gente. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, tia Fernanda. Papai, pode ler então, por favor. Benção. Peraí, pode falar. Deus te abençoe. Deus te abençoe, boa noite a todos. Esse folheto eu distribuo aqui no meu consultório e distribuí em todas as paróquias de Lagoa da Prata. O valor inferido da Santa Missa, dizia Santo Agostinho: na hora da morte, as missas a que houveres assistido serão a tua maior consolação. Um dos fins da Santa Missa é alcançar para ti o perdão dos teus pecados. Em cada missa, pode diminuir a pena temporal devido aos teus pecados, pena essa que será diminuída na proporção do teu fervor. Assistindo com devoção à Santa Missa, prestas a maior das honras à Santa Humanidade de Jesus Cristo. Ele se compadece de muitas das tuas negligências e omissões. Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais, porém, te arrependes. Preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. Diminui o império de Satanás sobre ti mesmo. Sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível. Uma só missa a que houveres assistido em vida será mais salutar que muitas a que os outros assistirão por ti depois da morte. Será ratificada no céu a bênção que no sacerdote recebes na Santa Missa. A missa preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. Toda missa diminui o teu purgatório. Toda missa alcança-te um grau de glória maior no céu. Na missa recebes a bênção do sacerdote, a qual nosso Senhor ratifica no céu. És abençoada em teus negócios e interesses pessoais. Fica sabendo, ó cristão, que mais te merece ouvir devotamente uma só missa que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa, e o que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir, e que, entretanto, nos é necessário. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos a assistir a ela. A missa é o sol da igreja. Depois de conheceres tantas vantagens, ainda deixarás de participar da Santa Missa? Benção, boa noite. O senhor viu que hoje eu fiz uma divisão de tarefas, né? Vai aqui, toca para cá, cruza para lá, bate cabeça de cá, e aí foi todo mundo. Quanto mais pessoas participando do nosso grupo, mais maravilhoso, né? É assim que funciona o negócio. É a gente começar a fazer as pessoas a ambientar com a religião e com o Espírito Santo exercendo a sua política na vida dele, né?
Ô, Brenner, tem como essa mensagem que o doutor Abel fez hoje, a gente colocar no nosso grupo, para a gente ficar. Porque essa mensagem agora, ela não vai ser uma mensagem simplesmente lida aqui. Nós vamos ter que estudar fiel e bravamente esta mensagem. Porque Santo Agostinho, para aqueles que já sabem, vou ratificar, é o doutor da igreja. E a sua conversão foi penosa, penosa. E essa posição dele diante da missa e do que a missa faz para nós é um ensinamento. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sugeriria que essa mensagem mandada pelo doutor Abel ficaria para o nosso grupo aqui, na página, não precisa de copiar, cada um ter o seu, aqueles que quiserem pode ter, mas ficar aqui já guardado já para nós. O que vocês Uma acham? missa que você vai vale mais do que as muitas missas que os outros irão por você quando você rezar. Uma missa que você vai vale mais do que você sair distribuindo coisas para os outros. Muitas mensagens aí, né, Dé? Maravilhoso. Isso ali, eu já li o livro Confissões de Santo Agostinho, então ele fala muito sobre isso. Mas eu queria que vocês tivessem essa... Eu não quero levar um negócio muito para o lado teológico, não. Eu queria que ficasse mais dentro da percepção humana da missa, mas a teologia no respeito. Isso é importante para nós. Se assim vocês concordarem, tá ok? Claro. Muito bem. Eu não poderia deixar de falar hoje a respeito do Evangelho também. O Evangelho de hoje é um dos evangelhos mais ricos no que se toca à fé e à obediência. Só é mais importante nesse evangelho, nessa leitura mais o evangelho, o sim de Maria. Esse evangelho, essa leitura que Abraão ofereceu seu filho, Isaque, para Deus, é de uma obediência igual de Maria. Não na proporção da mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas na proporção que os dois obedeceram ao Deus, o único Deus, aquele que começou e que vai terminar a nossa vida. E assim nós vamos ter que levar isso nesta proporção. Porque a obediência está e sempre estará na hora que a gente opta sempre por ter como princípio básico a nossa conversão. E essa conversão, ela é aqui para nós. A salvação, aquilo que Jesus fez por todos nós no mesmo tempo. Então, eu quero que vocês entendam que a salvação dado de Deus para Abraão é a mesma que Deus deu para Maria, revelando ao seu filho o Salvador do mundo. Essa é divina, é fantástica. E eu quero que vocês guardem isso quando vocês estiverem com a fé
titubeante que vocês vão acreditar até o final que Deus está ouvindo as tuas preces. Vocês pensam que Abraão, até da saída da sua casa até onde é que ele foi marcado, ele foi preocupado, porque ele estava fazendo o sacrifício do seu próprio filho para efeito da religião judaica, o filho mais primeiro filho, sendo homem, é sinal de bênção de Deus. E Deus pediu o quê? A morte do seu filho. Deus não testou a fé de Abraão. Ele acreditava na obediência de Abraão. A obediência é que ele sabia que Deus estava pedindo e ele tinha que fazer independente da consequência da sua decisão. Deus não testa ninguém, eu já falei para vocês. Deus não testa. Deus, ele leva vocês a acreditarem sempre nele. Na hora que ele foi fazer o sacrifício do seu próprio filho, o anjo do Senhor falou: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho. Deus queria saber até onde é que vai a sua obediência. É fantástico. Eu posso fazer uma meia-culpa aqui? Deve. A hora que a gente lê esse evangelho, a gente tem justamente essa impressão assim, né? Deus está testando a fé dele, Deus está testando, mas é justamente o contrário, né? Deus está ali mostrando para ele que ele acreditando, ele tem Deus e acreditar, basta acreditar e confiar. É a mesma coisa que aconteceu com o aleijado, que foi salvo. Pegue a tua cama e segue. Você acredita nisso? Então, Deus não testa a gente, Ele quer que vocês sejam fiéis. Fiéis. Sabendo de tudo que aconteceu com ele, ele sabia que o que era a obediência de Deus é mais importante do que a própria vida do seu filho. Mas ele provou também que Deus não faz mal a ninguém. Ele não faz. Deus, aos fiéis, ele exerce a sua infinita misericórdia. E é isso que a gente pede em todo o Evangelho. Nos 4 Evangelhos, a gente escuta a misericórdia. Converta-se e crede no Evangelho. É isso que ele pede, é isso que ele quer, é isso que ele faz. Fica a mensagem do Evangelho de hoje. Eu queria ser mais teológico, porque esse Evangelho é muito teológico. Mas eu vou guardar na obediência. A obediência do princípio da convivência da religião. Quando você tem uma religião, você a tem através da obediência. Quando você tem os mandamentos da igreja, quando vocês têm os 10 mandamentos, quando você tem
o mandamento de Jesus, todos eles falam do amor. Mas esse amor, ele é, acima de tudo, a obediência a quem? Sempre a Deus. A Deus. Aí a tia Fernanda pode confirmar, a tia Bioca, o doutor Abel, a Marlene, a madrinha, entendeu? Pode chegar e confirmar isso que eu estou falando com as palavras deles. Mas acreditem, provavelmente vocês não verão uma coincidência da primeira leitura tão profunda com o Evangelho. Entendeu? É fantástico isso que nós vamos colocar. Guarde essa colocação, porque nós vamos voltar a como se diz, refletir a respeito disso. Né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem. Agora vamos começar um pouquinho a respeito da missa. O nome do livro é A Missa, Conhecer para Viver. Eu estou colocando, a minha imagem vai ficar um pouquinho, eu estou aqui escondido, aqui, ó, mas é porque eu vou ficar com o livro e vou conversar com vocês a respeito do livro. Tem alguém que não tem o livro ou não comprou porque não pôde? Tem alguém já além está com o livro aí? Alguém está com o livro? Eu estou. Valdelice está. Eu também estou. Então tá. Então, quem for me seguir, vamos lá para a página 14, da primeira edição desse livro. Eu não sei qual que vocês têm aí agora, porque teve novas edições, mas é a Mesa da Palavra. Aí nós vamos começar para falar a respeito do canto da entrada. Toda missa, ela inicia com a procissão de entrada do padre, dos acólitos, dos ministros, os leitores e as pessoas que estão a serviço do altar. Essa música, ela, muitas vezes, na celebração, ela é exageradamente grande. Ela só serve para acompanhar essa procissão do presidente da celebração e dos seus auxiliares. Seria do início até o padre chegar na frente do altar e terminar. Essa música seria só até aí só. Mas muitas vezes as pessoas, principalmente os grupos de música, eles querem fazer um show. E esta parte, ela não pode quebrar a espiritualidade da celebração. Ela só serve estritamente para acompanhar. Essa procissão da entrada, ela representa na igreja a mesma procissão que Cristo teve lá em Jerusalém, na procissão de Ramos, quando Cristo foi oferecido para a sua condenação.
E essa caminhada, ela substitui o certo, liturgicamente falando, seria todos nós sairmos para fora da igreja e acompanhar essa celebração depois que o padre, o presidente da celebração, entra. Mas a gente entra para a igreja e primeira coisa é procurar os lugares. E a gente, muitas vezes, confunde que esse lugar, muitas vezes, é de outro. E a gente perde o início da nossa humildade, que a gente quer estar diante do padre, ou mais próximo do padre, para o padre chegar e ver que você esteja lá, esse negócio. É uma vaidade. Mas a igreja, depois do Concílio Vaticano II, colocou desta forma, porque antes os homens iam na frente, tinham os primeiros lugares, e as mulheres eram no final. Não tinha contato nenhum, homens e mulheres. E as mulheres todas de véu, e o padre só fazia a celebração de costa para vocês. Aí, com a formação do Concílio Vaticano II, alterou várias coisas da igreja, e uma dessas outras, essa coisa, é o lecionário e o missal romano, onde é que o Felipe e o Gabriel têm a possibilidade de trabalhar esse missal em auxílio ao presidente da celebração, do padre. Ele sempre vai presidir a nossa celebração. Todos nós somos celebrantes, junto com o presidente da celebração. Então, quando o comentador fala assim, missa será celebrada pelo padre Almerindo, isso é um erro graxo, horrível, ridículo. O padre é o presidente da celebração e nós também somos celebrantes. Mas ele é o presidente da celebração. Naquele momento que ele faz a genuflexão, que é ajoelhar diante de chegar perto do altar, é uma questão do respeito, porque ali vai estar no altar a mesa onde é que vai ter o sacrifício da missa. Numa celebração, vai desde o nascimento de Cristo até a sua morte. Depois desse ajoelhar, ele vai fazer o ósculo do altar, ou o beijo no altar. No missal romano, ele é feito o ósculo, porque ósculo vem do latim, e é a mesma coisa de beijo. E esse beijo é como se nós estivéssemos beijando o altar junto com o presidente da celebração, com o padre. Mas só o presidente e os seus concelebrantes é aqueles padres e diáconos que têm o poder de fazer o ósculo do altar. Mas ninguém, porque ali só aqueles que são ungidos pode beijar o altar.
Só os ungidos podem beijar o altar. Outra coisa também que a gente deve observar é o sinal da cruz. Todos colocam o sinal da cruz, observam o sinal da cruz e coloca em nome do Pai. Olha, eu vou fazer aqui, olhando. Espera aí, só um minuto. A gente faz o sinal da cruz assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem muitos que fazem assim, manda um beijo. Tem muitos que colocam 3 pastinhos. Tem outros que ficam colocando a mão assim no peito. Não, o sinal da cruz é somente e estritamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí você para ali. Não tem esse beijar. Não tem. Eu estou falando com vocês porque muitas vezes a gente vê o próprio padre, quando vai fazer o sinal da cruz, leva quase aqui no umbigo. É erro, é erro. O sinal da cruz é uma ação que vai remeter você a abrir a sua vida para a cruz de Cristo. Por isso que Jesus fala que carregue a sua cruz e siga-me. Mas sabe que essa cruz que você está fazendo assim, é que você carregou, você está beijando a sua própria cruz. Eu estou fazendo aqui, mas eu não estou fazendo crítica aqui para as pessoas que fazem, não. Eu estou aqui orientando para vocês como é o jeito correto de citar isso. Certo? Depois o padre faz a sua acolhida, a saudação. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa graça, a paz de Deus esteja conosco e do Senhor Jesus Cristo. Ele faz essa acolhida para que a gente amoleça o nosso coração e receba aquele período entre eu chegando na igreja até a gente chegar e acomodar. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja e esquecem do silêncio. Aquele momento na igreja é para você chegar e colocar as coisas, as intenções que você está fazendo, os agradecimentos que você vai colocar. É isso que você tem que fazer naquele momento. Mas você chega lá, aí vira uma ação política, onde é que todo mundo vem conversar, como é que foi, tudo bem, trocar receita, etc, 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 etc. Não. Naquele momento, normalmente uma missa demora aproximadamente em torno de 50 minutos a 1h10. São 1h10 minutos de profundidade, de absorver e você saber por que é que eu estou ali. É por isso que quando a gente vai para a missa, no início da missa, depois da acolhida, toda missa é feito o ato penitencial, que não pode e não deve nunca ser confundido com o sacramento da penitência, do perdão. Porque quem pensa que pode resolver com a simples missa está
pecando muito mais. Mas se você sentir que você não está preparado para comungar, chegue antes da celebração, peça ao padre e peça o atendimento da confissão antes com você, para que você possa comungar sem pecado venial e nem mortal. Esse ato penitencial, se você não tem nenhum pecado venial e nem mortal, você pode vir aqui fazer o ato penitencial que vai te levar a refletir em cima dos seus pecados do mundo, e você pode chegar e depois, quando tiver uma confissão comunitária, ou quando você tiver com o padre à disposição, vê um horário, vai lá conversar com ele e peça perdão pelo pecado. Certo? E isso é importante que vocês entendam o que vem a ser esse ato penitencial, porque o padre não vai te absorver dos seus pecados, ele vai te absorver a sua possibilidade da confissão, mas é mandado pelo Evangelho. Quando você tem algum pecado, alguma coisa, algum problema, vá lá e resolva o seu problema, depois vem cá e deposite aqui o seu dízimo. É para isso. Se você tem algum problema, vá lá e resolva o seu problema. Peça perdão dos seus pecados, depois você vem aqui e faça a sua missa. Entendeu? Aí, depois a gente vai chegar aqui na parte do glória. Por que essa parte ela só é feita nas celebrações dominicais? Porque este glória, ele é fixo, está dentro do missal romano, e é levado ao que nós estamos sempre glorificando, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como o próprio Santo Agostinho fala na sua sabedoria, é mais fácil eu encher um buraco de areia, de água, do que a gente explicar a força a verdade do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Então, esse glória que é cantado na missa, ou rezado na missa, que o certo seria uma semana ele seja rezado, para que a gente não perca a parte fixa da missa, mas também não tenha a possibilidade de glorificar com alegria a Deus. Agora tem um importante detalhe, que na Quaresma e também como é que chama? No Advento, nós não rezamos o glória, porque neste período, Cristo ou ele está preparando para a morte, ou ele ainda não nasceu. Então, na Quaresma e no Advento, não se reza o glória. Agora é a oração da coleta, aquela oração inicial, que é feita pelo presidente da celebração depois do glória. Agora que seria, neste momento, o presidente da celebração espera um tempo para começar a acalmar
a euforia da música do Glória, e você faz a intenção da sua celebração. Este momento é um momento de recolhimento mesmo. Nessa intenção, você vai colocar, mas normalmente o padre não coloca só a oração do dia. E este momento, a igreja oferece a sua intenção, o porquê que você está lá. Por isso que, muitas vezes, a pessoa vai fazer uma celebração, e nessa celebração ele coloca a intenção lá e não vai lá para rezar com o padre, não, para a missa, não. Essa intenção ficou manca, ficou falha, porque eu tenho a intenção de rezar para a pessoa e eu não quero rezar para a pessoa, então eu estou fazendo uma coisa só por política. E cada dia que passa, a igreja está ficando mais política. Porque a gente está aqui com 25, 26 pessoas. Participamos da primeira leitura, da segunda leitura, fizemos a invocação do Espírito Santo, e nós temos uma intenção completa aqui. E é a mesma coisa que acontece na celebração. A celebração tem mais intenção da celebração do que gente rezando na missa. Principalmente se for dia de semana. E a igreja, ela faz. Mas a intenção só vai ter valor se você estiver lá rezando para aquela pessoa que você está colocando na intenção. Estritamente, exclusivamente para isso. Começou o rito inicial da igreja. Desde a intenção de que você foi para a igreja, desde o dia que você falou, amanhã vou à missa. Você separou a roupa, você colocou. Isso, Cristo já tomou a forma no seu corpo, no seu pensar e no seu querer. E você passa a participar desta celebração. A nossa celebração, ela começa quando você coloca a intenção de ir à igreja. E outra coisa, é uma ação de graça. Na missa, e toda missa que nós tivermos, ela é ação de graças. Não se deve, não é que se orienta, mas se você estiver rezando pela intenção de saúde, etc., certo? Você vai ter que rezar, e quando você falar assim, já rezei bastante, reza mais 3 vezes mais. Porque isso é a fé e você acreditar na misericórdia de Deus. E agradecer pela graça que Ele está te oferecendo. Isso é ação de graça. Toda missa é uma ação de graça. Toda missa, ela começa quando você começa a agradecer. Vamos fazer hoje até a oração da coleta, que é os ritos iniciais. E vamos fazer na próxima quinta-feira, para não ficar chato demais, vamos fazer a liturgia da palavra, que nós vamos falar a respeito das passagens, das leituras. Por quê?
eu fico preocupado de falar muito e ser cansativo na minha palavra. E eu estou aqui orientando baseado no que está no livro. Por isso que eu falei a respeito do livro, porque o livro ele vai abrir, e estou explicando para vocês o que muitas vezes está um pouquinho mais teológico no livro. Eu estou levando para um lado mais português, mais fácil para nós. Entendeu? Mas aqui tem a parte bem teológica e bem litúrgica, que eu não estou desprezando, estou traduzindo para que vocês tenham a facilidade de entender as posições. Né? Então, eu, na próxima semana, quinta-feira que vem, eu vou estar falando a respeito da liturgia da palavra e a homilia, a partir vamos deixar o Espírito Santo falar, mas a liturgia da palavra já tá dentro. Perfeito? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só para ficar um adendo, eu vou explicar, estou deixando para quinta-feira que vem, a gente falar a respeito da liturgia da palavra, porque eu vou explicar para vocês como que vem a ser a didática da igreja. Como é que a igreja determina a primeira leitura, segunda leitura, o salmo e o evangelho. Eu queria ficar um pouco mais a respeito disso, para que vocês possam entender por que é que, dia de semana, missas normais, na celebração normal, você não tem a segunda leitura. Por que a missa ela é simplificada? E nas celebrações litúrgicas, você tem a missa completa. Isso eu queria explicar para que vocês possam entender. Muitas vezes vocês não entendem o que vem a ser a homilia do padre, que o padre vai chegar e vai começar a falar as vontades dele, falar as reclamações dele, e esquece de evangelizar. Muitas vezes eu já fiz indagações aqui no nosso grupo a respeito das pessoas que estão aqui falando a respeito da reflexão. Porque eu vou mostrar para vocês que a reflexão é muito importante depois do Evangelho. Ela é a sagração da primeira parte, ou seja, nós vamos comungar da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Obrigado a todos, viu? Desculpa a demora. Imagina, nós que agradecemos. Nós que agradecemos pelos ensinamentos, a gente fica muito feliz. Se a gente já ama conhecendo pouco, imagina conhecendo cada vez mais e mais e mais, é maravilhoso, né, Dé? Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição também, tá, Felipinho? Sim, obrigado. Sexta passada eu fui à missa, né, quando meus pais foram acolhidos lá como membros do apostolado de oração, e aí eu
gente já vai passando a enxergar cada detalhe com diferença, né? Eu fiquei lembrando do senhor falando onde que você vê Deus e misturado com a homilia também do Padre Cássio, da Eucaristia e tudo, e a gente vai cada vez mais, esses detalhes são muito importantes, que às vezes a gente passa batido. Por que não tem segunda leitura? O nome do Pai eu faço assim, assim, o assado, como que é, né? Então, e a gente tem que aprender, né? E quando a gente conhece, a gente passa a amar ainda mais, a querer. Você que não vai à missa, vá à missa, está perdendo muito, muito, né, Dé? Olha quantas coisas meu pai falou aí hoje, né, segundo Santo Agostinho. E tem gente que fala, não, reza em casa, né, Dé? Não existe. Eu nunca vou ser favorável a lockdown por causa disso. Porque quando você é impedido de estar com Cristo, você fica manco. Não adianta. Você pode fazer comunhão espiritual, você pode fazer o que for. Mas esse impedimento, ele é muito mais grave do que uma simples decisão política. Ela é o cerceamento da salvação de Deus para nós. E o comunismo nos determina isso muito abertamente. Me desculpe falar a respeito de comunismo. Não, imagino. Realmente, ele ataca a nossa religião como se nós tivéssemos a obediência maior em cima deles do que o próprio Deus. E igreja é um dos lugares, eu estava conversando isso com a Bruninha, meu amor, é um dos lugares onde as pessoas têm mais cuidado com esses cuidados da pandemia, distanciamento, o álcool, não sei o que, fica distante. Há um pouco mais de um mês eu estava em Divinópolis, eu chamei a Bruna para a gente ir à missa. Na hora que a gente estava indo, era sábado, 6 horas da tarde, os barzinhos todos lotados. A gente chegou na igreja e aquela fila gigante para poder entrar. E aí o que estava lá falando, não pode entrar ainda. E depois acabou que todo mundo entrou, mas eu falo assim, né? Lá estava igual na igreja de Lagoa, uma pessoa praticamente por banco, 2 por banco, e os bares lotados, assim, tudo. A gente fica assim, indignado, né? Para Deus não pode. E aí, inclusive pessoas da própria família, eu escuto falando assim, os pastores querem que voltem às missas, os cultos, para eles poderem ganhar dinheiro. Eu fico pensando, gente, o problema é que a gente vai se calando, né, Dé? Que não dá até preguiça e dó de discutir com uma pessoa dessa, assim, é triste. Não é nem se calar, Felipe. A gente tem a nossa missão. Eu já falei isso com você e te chamei a atenção até a respeito disso, né, meu filho? A gente tem a nossa missão da gente ter essa possibilidade de, com 30, 40, 25, a quantidade que a gente tiver, se tiver 2 pessoas aqui rezando, a gente tem que estar rezando com eles, porque esse aí foi um mandamento de Jesus para nós, aonde 1 ou 2 estiver em meu favor, eu estarei com vocês. Então, quer dizer, quando a gente começa a nossa obediência de Deus, é isso que Ele coloca para nós. Vamos ser obedientes. Não estou falando da gente ser irresponsáveis, não. Vamos ser obedientes. A obediência está em você cuidar da sua vida também, mas não de abrir mão de estar com Deus. E essa decisão do nosso grupo de colocar, graças à insistência da Valdelice, vamos fazer a culpa, a meia-culpa dela, né? Porque ela diversas vezes cobrava isso da gente. E nós estamos falando em atenção a todo o grupo, mas
a pessoa que mais pediu isso foi a Valdelice. Justiça seja feita entre todos nós, né? Verdade. Pai, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor tinha levantado o dedo, aprendeu com a tia Bioca? Não, filho, levantei o dedo sem querer. Ah, então tá certo. Tá vendo, tia Bioca? Tá fazendo escola. Ô, tia Fernanda. A senhora, eu perguntei aqui enquanto o Dé falava, perguntei em off, tia Fernanda, alguma música para combinar com o evangelho de hoje? Já estou cheio de assessores, viu, Dé? Eu já tenho assessores daqui e tudo, esse povo já está dominando, eu estou só aqui como mero secretário, ou cumprindo ordens. Mas aí perguntei a tia Fernanda, alguma música para combinar com o evangelho de hoje? E então, tia Fernanda? Eu te mandei o link, porque é uma música que fala sobre a fé, né? Sim. E o evangelho... É só para a senhora fazer uma introdução da música, mas fique à vontade. Ah, tá, entendi. Mas antes deixa só eu fazer um adentro na fala do Dé. É só porque, assim, como eu fiquei na liturgia aqui na Lagoa há muito tempo, às vezes, sabe, Dé, eu não sei como é que funciona em Belo Horizonte, aqui quando vai fazer a leitura das intenções no início da missa, as pessoas acham que se foi na igreja e marcou a missa, e se o nome não foi falado, que a intenção não está valendo, né? E a oração da coleta, como o senhor bem disse, ela acolhe tudo que vai no coração da gente. Então, só para poder fazer essa lembrança, que eu não preciso mandar celebrar, e se eu mandar celebrar, né, com o nome bonitinho, se por acaso o animador da celebração não mencionar o nome, a intenção é válida do mesmo jeito. Não é animador, não, comentarista. Dé, eu já não sei mais o que fala, porque aqui era só comentarista. Aí chegou um padre que falou que não pode ser comentarista, você tem que ser animador. A gente foi comentarista por vida. Aí depois virou animador, a gente animadora de festa, né? Obedece quem tem juízo? Não é? Senão, eu aprendi, foi assim, padre, a gente às vezes até tenta conversar, mostrar que às vezes tem uma coisinha aqui, outra ali, mas no final das contas ele é que manda, né? Ele Na verdade, o que acontece, tia Fernanda? O que você colocou é muito certo. Eu tenho que falar para vocês o que faz, o que cobra, falei para vocês, e está dentro do livro, o que determina o missal romano, ou Sim. a liturgia. Em Belo Horizonte não é diferente daí, não, é tudo a mesma coisa. A CNBB é que regula isso. Então, a parte de liturgia, inclusive as músicas também da CNBB, são diferentes das que são colocadas nas celebrações. O que é importante que a gente saiba é que você pode colocar a intenção que você quiser colocar. Se você não estiver rezando, a intenção fica falha. Sim. Entendeu? É a mesma coisa que você está lá participando da missa inteira, não tem nenhum pecado venial e nem mortal, certo? Você deixar de comungar, você está abrindo a mão do seu direito de ter Cristo e aceitando o diabo. Curto e grosso. Sim. Você entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que, e isso eu vou deixar bem claro, porque tudo começa nessa celebração. E muitas vezes as pessoas acham que entrando na celebração, já tendo a primeira leitura, o salmo, isso tudo eu vou colocar para vocês. Antes do Evangelho, está valendo a missa. Não está. A missa está valendo quando você se preparou desde o dia que do momento que você falou, estou indo para a missa. Se você chegar atrasado na igreja, você não está indo para a missa, você está fazendo obrigação civil. Diferente da obrigação da religião. Verdade. Desculpa falando, mas eu já ia mandar cortar o microfone do senhor, mas é só porque já me apareceu uma outra dúvida. Uma vez cheguei atrasado na missa,
E aí eu não sabia se eu podia comungar ou não. Não sei quem me falou, se era antes ou depois do evangelho. Não sei qual que era o raciocínio, não lembro. Isso eu vou falar para você o seguinte. Bom, eu vou falar sobre isso novamente. Cenas dos próximos capítulos. Quinta-feira, Mas é importante, só para te falar aqui, verdadeiramente, se você não preparou para ir na missa e não respeitou os horários, como se o horário que você chegar lá foi isso mesmo, você não está sendo fiel a Cristo. Então, se você está indo para a missa e você está chegando atrasado, é porque a missa não tem o mesmo valor que o que te fez atrasar. Essa é a espiritualidade da missa. É você ter a fidelidade e a obediência. Nós vamos falar a respeito disso, porque eu vou falar na liturgia da palavra. E essa liturgia da palavra, ela vai ser a hora que nós vamos comungar a palavra de Cristo. Certinho. Por isso que a gente coloca essa oração da coleta agora, mas lá na liturgia da Eucaristia, tem uma outra oração da coleta que vai junto depois da leitura do ofertório. Entendeu? Então, nós vamos falar isso de um e do outro, para vocês entenderem. E eu estou sendo duro para falar, porque muitas vezes as pessoas acham que isso está tudo bem, está tudo normal, tem que colocar. Eu vou falar para você, eu acho que eu deixar de comungar, eu estando na missa, eu não deixo de comungar em hipótese alguma. Eu só faço questão de chegar à missa com o tempo de eu chegar e oferecer porque eu estou aqui. Isso eu sugiro a todos vocês fazer quando vocês estiverem fazendo a sua oferta. Estou aqui na intenção disso. Se eu estou fazendo adoração, se é uma pessoa que me pede oração, a Dona Isabel, a Suelen, certo? Todo mundo que me pede oração, eu coloco a intenção da pessoa antes de pedir a missa. Antes dos meus pedidos, eu coloco a intenção dele. Porque eu tenho que rezar primeiro pelo aquele que está precisando mais do que eu. Meus pedidos são pequenos, em vista do que todas as pessoas estão comigo. E quando a pessoa me pede essas orações, primeiro porque ela confia nas minhas orações. Então, eu tenho que obedecer. Obediência de Cristo. Entendeu? Ótimo. E a tradução da palavra obedecer quer dizer saber escutar. Entendeu? Então, vem do grego e do latim. Obedecer é saber escutar. Tudo bem. Obrigado, Dé. Infelizmente, o microfone do Dé acabou a bateria. E a tia Fernanda tem 10 a 20 segundos para falar do porquê da música. Porque se a gente tem fé, a gente recebe a graça. Né? E se a gente recebe a graça, a gente é um milagre vivo. Pronto. Nem precisou, 2 segundos já deu uma chapoletada aí ainda. Sabe. Toma distraído. Brenner, coloca pra gente então, por favor. Nunca houve noite
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Queremos te louvar, Senhor, por toda a manifestação da Tua glória em nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por todas as vezes que, quando estávamos no fundo do poço, nos sentindo abandonados, angustiados, o Senhor veio em nosso socorro. Eu sou um milagre, Senhor. A minha vida é um dom. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Abençoada por Ti. Por tudo que me favorece e vem da Tua parte. Todo bem que vem da Tua parte e me favorece, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Mas é certo que muitos e muitas vivem situações difíceis, impossíveis, na sua vida financeira, na sua saúde, trazendo no corpo, no físico, no emocional, uma enfermidade. É certo, Senhor, que muitas pessoas hoje estão padecendo, Senhor, padecendo nessa vida, no vale de lágrimas, no vale da morte. Sim, pessoas que já foram e receberam um decreto de morte, um tempo de vida, como aquelas pessoas que vão até um consultório médico e o médico, infelizmente, precisa dizer à pessoa que ela tem tantos meses de vida. Pessoas que já têm o decreto, já têm um papel, uma condenação à morte. Senhor, nós acreditamos em Ti e nem a morte é capaz de vencer-te. Vencer o amor que o Senhor tem por nós, que é capaz de curar, de libertar, de nos tirar do fundo do poço, dos vícios, do pecado. Senhor, nós confiamos em Ti, porque nunca haverá noite, problema, tragédia, perda, enfermidade que possa impedir a esperança. A esperança que agora nós pedimos que o Senhor alimente em nós, fortifique em nós. Dá-nos a graça, Senhor, de acreditar que a cada dia espera por nós um milagre. Dá-nos a graça de acreditar, Senhor, aumentar a nossa fé, especialmente dos corações que estão vivendo crises de fé, conflitos de fé. Dá-nos a graça de acreditarmos, Senhor, que tudo é possível para Ti. E após recebermos todas essas graças, todos os benefícios que vêm da Tua parte, nós pedimos, usa-nos, unge-nos,
Capacita-nos, Senhor, para te servir e testemunhar o quanto o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que maravilha, tia Fernanda, quanta luz na escolha dessa música, quanta sabedoria, quanta inspiração divina, viu? Muito obrigado. Realmente, aquilo que parecia não ter saída, parecia ser minha morte, parecia ser impossível, assim como a cura do paralítico, Jesus veio para falar com ele que os seus pecados estavam perdoados e ele foi curado. E assim também, que Jesus venha mais do que nos curar de nossas paralisias, aquilo que nos prende, aquilo que nos cega, aquilo que pesa sobre nós, que nos impede de levantar da cama, de ir à frente, buscar mais e mais Deus, que Deus venha para nos salvar de nossos pecados. É o mais importante. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Faço questão aqui de agradecer quem ficou até agora. Tia Bioca, boa noite. Um beijo para a senhora. Benção, fique com Deus. Papai, mãezinho, um beijo. Amo vocês. Diga, Délio. Ninguém saiu desde o início. Coisa boa demais. Bom demais da conta. Saiu desde o início. Só uma observação do que a gente participou disso hoje. Esse milagre é nosso. É nosso. Do grupo. Com certeza, com certeza. Deixa eu falar. Tia Bioca, desculpa, é porque o meu notebook acabou a bateria e eu estava vendo a listinha, então não estava vendo as câmeras. Pode falar, desculpa. Eu não sei por que eu não pensei nisso, né? Que a senhora ia querer falar. Mas eu não ia falar, não, porque eu quero fazer sacrifício, mas depois dessa música que a Fernanda colocou, eu fiquei aqui cantando, porque eu gosto muito de cantar junto, sem abrir o microfone. Como é que é? Tia Bioca, eu não escutei direito. A senhora gosta de quê? Eu gosto de cantar quando eu conheço a música. A senhora cantar pra gente. Não, é só quando eu conheço a música e eu não abro o microfone. Mas quando falou, eu sou o teu milagre, eu estava vendo a tua imagem, a imagem do Dé. E tudo começou em vocês. No milagre do Dé, no milagre do meu sobrinho, Dr. Felipe Vidal, por quem eu tenho paixão, eu tenho um carinho, com toda a permissão, Denise, eu tenho um amor pelo nosso chefe pai,
se a gente está com esse grupo hoje, se soltando, o pessoal fica bem à vontade, a gente percebe que muito da nossa timidez a gente está perdendo com o passar, né, do tempo. A gente deve isso à liberdade que vocês nos dão. E o testemunho de vida de vocês dois, para mim, eu tenho certeza que para todos nós, nós somos seguidores de vocês, porque vocês são muito inspirados pelo Espírito Santo, e a gente, então, quando a gente começa a dar uma caidinha, eu penso, eu não posso fraquejar, o Dé é forte, eu não posso deixar a peteca cair, o Felipe não deixou, então eu tenho um porto seguro para segurar, dar a volta por cima e ter a certeza de que Deus não nos abandona, né? Então eu sou o milagre e eu posso fazer o milagre nas pessoas também. Então, muito obrigada, Dé, Felipe, por tudo que vocês têm feito na minha vida, nas nossas vidas, viu? E quando eu falo para vocês, eu só falo quando eu sinto que está aqui dentro do meu coração, eu preciso de falar. Que Deus abençoe vocês, boa noite para todo o grupo e fiquem com Deus. Até amanhã. Tia Bioca, nunca deixe de falar. Não faça sacrifício de falar. Não existe esse tipo de sacrifício, pois as palavras, elas são movidas pelo Espírito Santo. E a senhora deixar de falar é a senhora deixar de exigir que a gente seja sempre aberto para a senhora, por todos do grupo. A senhora é muito importante para mim, muito importante para o Felipe, é muito importante para cada um que está aqui. Então, se tiver que fazer algum sacrifício, faça outro tipo de sacrifício, ou longe do grupo, porque no grupo, as suas palavras, elas nos ensinam e nos colocam numa condição de quanto mais humilde a gente for, mais coisas nós devemos ainda fazer. Isso nos cobra a ser justos, verdadeiros, honestos e, acima de tudo, confiante de Deus. Então, a senhora, para a gente também, é um exemplo para nós. Mas o não falar, Té, é para não atrasar. Viu? Para não ficar tomando muito tempo. Quem fala muito sou eu, boba. A senhora não. Eu falo. Que controlo. Mas, tia Bioca, se a senhora quiser falar menos, tudo bem. A gente aceita trocar por cantar também, não tem problema. A gente pode negociar isso daí. Mas enquanto a senhora Coloca ela para comentar o Evangelho da manhã. Boa, tia Lília, boa. Pois é, segunda-feira talvez eu não consiga aparecer, eu já vou precisar de substitutos mesmo. Mas enquanto a senhora falava aí, eu até me emocionei também, porque realmente somos um milagre, né? Graças a Deus. Enquanto tocava a música, eu também refletia, porque foi um ano bem cheio de coisas, né, Dé? E ontem completou um ano que tive a confirmação do diagnóstico daquilo que me acometeu, e aí foi quando iniciou a luta que me aproximou ainda mais de Deus, uma luta que permitiu conhecer e aproximar de pessoas maravilhosas, como todos vocês aqui do grupo, que me fortaleceram muito, que foram, são e serão muito importantes para mim. É uma luta que, quanto mais paulada eu recebia, mais amado e amante de Deus eu me sentia. Então, isso daí, quanto mais achava que o tombo seria maior, de jeito nenhum. Foi só graça em cima de graça. Só para você ter certeza como a vida nossa é semelhante. Você fez um ano ontem. Eu faço dia 20.
É verdade. Deixa eu falar aqui, antes que o Dé fale mais coisa, porque o microfone dele voltou a bateria, mas já está acabando de novo. Dé, Denise, meninos, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Tia Fernanda, obrigado, sempre muito iluminada, benção, fique com Deus, participe sempre conosco. Jussara Moreira, uma boa noite, que Deus abençoe você e toda a sua família sempre. Dona Lenice, seu Mauro, lá, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Tia Lilian, tio Helder, meninos, um beijo grande para vocês, gostei muito de ter conversado ontem com a senhora por telefone, graças a Deus deu tudo certo e vai continuar Graças dando. a Deus. E quero só ver se meu livro não é fake, hein? Quero só ver isso. Amanhã. Alexandra Florencio, Marcelo. Alexandra, não sei se o senhor ouviu, Dé. Infelizmente o senhor não vai poder responder, porque o microfone do senhor já acabou a bateria. Ela comentou aí no nosso chat que o senhor foi muito importante aí, ensinou bastante toda a família, o Marcelo, o Gabriel, que eles fizeram, que o senhor os fez aproximar ainda mais da igreja, querer aumentar a sabedoria e conhecimento da igreja. Parabéns e muito obrigado, assim como o senhor sempre tem feito com todos nós, nos catequizando. Muito obrigado. Maria Isabel, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para você, professor Jarbas, fiquem com Deus. Madrinha, graças a Deus, a senhora está melhor. Um beijo grande para a senhora, para o tio Ronaldo, um beijo, amo vocês, fiquem com Deus. Mãezinha, papai, já agradeci, um beijo, amo vocês muito, muito, muito. Tia Neuza, obrigado por sempre iluminar a nossa noite com as cantorias, com essa voz maravilhosa. Fique com Deus. Rosilene Silva Costa, sempre caminhando conosco. Sabrina, quer falar alguma coisa, tia Neuza? Hoje eu ensaiei o dia inteiro para cantar, mas agora não tem tempo. Quer cantar hoje ou quer fazer cerimônia para amanhã? Eu não quero que... Fica para amanhã. Quando chega amanhã eu já esqueci. Tá certo, então. Amanhã a gente não pode perder de jeito nenhum. Me desculpem os outros dias, mas o nosso terço de sexta é maravilhoso. É porque eu não participo dos outros, né? Só de segunda-feira. Às vezes eu não consigo participar de todos os outros. Mas o de sexta é maravilhoso. Se você puder participar conosco amanhã, vai ser uma bênção. Sabrina, fiquei sabendo que vocês estão cada vez melhores, graças a Deus. Deus está no comando, Nossa Senhora já passou na frente. Que eles abençoe sempre vocês. Vocês estão sempre nas nossas orações, viu? Graças a Deus. Boa noite, obrigado. Amém. Boa noite, obrigado. Brenner, Sueli, Rafael, um beijo, amo vocês. Vitória Gabriela, acho que é Elaine, não é salvo engano, que está no nome de Vitória Gabriela, se eu estiver enganado, mas muito obrigado pela presença, por participar e rezar sempre conosco. Valdelice, sempre, sempre conosco, graças a Deus, tocada, iluminada pelo Espírito Santo para nos cobrar de fazer essa aula, esse aprendizado do DEI, graças a Deus, muito obrigado por sempre participar conosco também. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor, no amor de Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que noite maravilhosa, muito obrigado a todos, muito, muito obrigado.